mais nova, mais recente pesquisa, foi paga pela TV Globo, Datafolha, para a Presidência da República. É uma das pesquisas mais importantes por causa da amplitude da amostra e também pelo que ela custa. Vamos lá. Lula subiu 2 pontos, segundo o último Datafolha, foi para 47% das intenções de voto totais. Bolsonaro manteve os 33% que tinha na última. Ciro Gomes, do PDT, 7%. Simone Tebet, do MDB, tem 5%. A margem de erro dessa pesquisa, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Estável. Porém, péssima notícia para o Bolsonaro. Péssima porque o ex-presidente Lula ele tem um repique ali para cima, né? Na última semana, e as estratégias do Bolsonaro aparentemente não estão dando resultado, e um resultado desse, uma pesquisa dessa, motiva ainda mais essa estratégia central, para mim, eu já tenho dito isso aqui, inédita, surpreendente, de expor o voto útil, expor a estratégia de vamos ganhar no primeiro turno. E é isso que o Lula tem feito. Hoje a gente vai falar disso, né, do Fernando Henrique, tem angariado... Sim, nós vamos mais adiante no programa examinar se essa estratégia está dando certo. Reforça uma estratégia. Parece que a estratégia na reta final do Lula, ela é mais assertiva e tem dado mais resultado do que a estratégia, que é a mesma estratégia das últimas 4, 5, 6 semanas do governo, de tentar alavancar e virar ou empatar o Bolsonaro com o Lula. Pelo que a gente tem dos dados dessa pesquisa agora, essa última, 3 horas atrás ela foi divulgada, Lula mantém uma vantagem confortável justamente no eleitorado decisivo, o da renda familiar até 2 salários mínimos. Eu não consigo enxergar nenhuma mudança acontecendo nesse eleitorado, William, pelo simples motivo que não aconteceu durante toda a campanha eleitoral. A campanha do Bolsonaro vem tentando fazer algumas reações de última hora. Hoje, na propaganda eleitoral, a Daniela Lima até destacou isso no 360, ele trouxe uma proposta de um programa de compra de produtos da agricultura familiar. Nós tivemos também mais uma queda no preço do gás de cozinha, segunda consecutiva. Parece que não tem, de novo, nenhuma mudança na política de preços da Petrobras. Existe esse espaço, mas todo o mercado agora já percebe que tem uma política, sim, de a Petrobras dar boas notícias toda semana. Então, você vai picando os reajustes e fazendo eles toda semana, consecutivamente, você vai dando boas notícias. E Gás de Cozinha fala diretamente para esse público. Ainda assim, esse ponteiro não se move. Eu acho que é uma faixa de renda que Bolsonaro tem assim, uma extrema dificuldade para alcançar. Para ele tentar evitar essa vitória, essa eventual vitória do Lula no primeiro turno, é melhor investir em outras faixas, por exemplo, 2 a 5 salários mínimos, que aí é um eleitor onde o jogo está muito mais equilibrado. Acho que eles não tentam nem mais, de tudo que eu conversei hoje lá também, eles querem passar para o segundo turno, isso eu ouvi muito hoje, mais uma pessoa, ministro de Estado inclusive, numa margem pequena. Eles não querem tomar uma lavada no primeiro turno para rever a estratégia para o segundo turno e aí sim ser o tete-a-tete com o Lula. Eu já sinto ali, bom, o primeiro turno a gente pode perder, a gente não pode perder de muito para não ter uma apatia, uma desmobilização e aí, segundo turno, rever a estratégia. Renato, é isso que esses números mostram ou algo que nós aqui não soubemos entender? Tem algumas questões aí, William. Primeiro, que toda a estratégia, nós já conversamos algumas vezes aqui no WW, falava que o Bolsonaro tinha que crescer entre as mulheres e crescer na baixa renda. E falamos várias vezes, inclusive, que se não mudasse a vantagem que ele tinha entre as mulheres, não tinha nenhuma chance de mudar o resultado eleitoral. O Bolsonaro, que também faz pesquisa, entendeu isso. O Bolsonaro, com a ajuda do presidente da Câmara, mudou a legislação, garantiu entrar um projeto de emenda constitucional que colocou mais de 30 bilhões de reais na mão dessas mulheres, apenas com o aumento do Auxílio Brasil. Fora isso, além de ampliar o Vale Gás, tivemos
recentes iniciativas da Petrobras para baixar o preço do botijão. Acontece que depois de tudo isso, entre as mulheres, o ex-presidente Lula ganha ainda com 20 pontos percentuais de vantagem sobre o... Eram 17 na semana passada, né, Renato? Estou verificando Eram aqui. 17 na semana passada, estamos em 20 masculino... pontos percentuais agora. Cada ponto percentual entre as mulheres representa 830 mil eleitoras. Renato, 830 mil eleitoras. aqui houve uma pequena falha de transmissão na sua fala, por isso que eu queria intervir, mas prossiga, por favor. Não, hoje são mais de 16 milhões de eleitoras a mais de Lula frente ao Bolsonaro. Então, essa ação não funcionou. A ação até 2 salários mínimos também não funcionou. O presidente Lula saiu do último Datafolha de 52% para 57%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro caiu de 27% para 24%, William. Na prática, nós estamos dizendo que essas ações do governo para esse público não funcionaram. E podemos discutir mais adiante que também o efeito no segundo turno não pareceu acontecer até agora. Há uma reorientação da campanha do Bolsonaro em função desses números? Não? Ainda não. Eu sinto que se houver uma reorientação, será se a campanha for para o segundo turno, e eles acreditam que irá. Mas agora é intensificar o que vem sendo feito em 2 flancos, um flanco... bater no Lula, bater no Lula, corrupção, Lava Jato, e outro flanco tentar ponderar isso com propostas, né? Hoje, na campanha, no horário eleitoral, teve uma proposta de educação para tentar chegar nas mães, chegar nas mulheres, então essa é o balanceio. Não há uma ideia de... Não sinto revisão. O que tem muito na campanha do Bolsonaro é muito dilema, muita divergência interna, eu tenho sentido. Por exemplo... lá, ele foi em Guaranhuns, lá, cidade do Lula, fez uma marcha para Jesus. Tem gente que acha que, todo lugar que ele vai é marcha para Jesus e motociata. Por que em Guaranhuns ele não foi na casa de algum beneficiário do Auxílio Brasil e fez ali, quanto você recebia na época do Lula, quanto eu te pago, meu governo. Tem esse tipo de divergência. Por exemplo, tem muito convite para... A imprensa internacional está chegando muito e pedindo muita entrevista com o Bolsonaro. Tem gente que acha que ele tem que fazer. Os veículos estatais russos, você muito provavelmente é leitor, né? Não, eu não leio em russo. Não leio, eu leio traduzido. Os veículos, eu vi chineses, europeus têm feito pedido, latino-americanos. Tem gente que acha que ele tem que fazer, porque quando ele fala, ele consegue comunicar para dentro. Tem gente que acha que não. Então, sabe quando você sente que não tem uma linha central, e eu acho muito interessante nas coberturas de campanha em geral, e principalmente nas presidenciais, como a linha fina entre os coordenadores de campanha, cada uma em determinada área, comunicação, política, programa de governo, ela é determinante para o fluir da campanha. E eu vejo uma linha fina, uma engrenagem muito bem azeitada na campanha do Lula, muito mais do que na campanha do Bolsonaro. Perdão. Não, hoje você estava de tarde. Falei demais hoje. Quer tomar um pouco de água? Já tomei, obrigada, Tá bom. William. Não, você estava hoje empenhada numa tarefa dura. Você coordenou o debate dos assessores ou das pessoas que pensam as políticas econômicas dos candidatos. Posso te fazer a pergunta? Você está de volta? Por favor. Raquel, quando você mencionou, como você fez há pouco, a dificuldade dele de chegar nesses 2 eleitorados, por oposição, a gente se pergunta se o Lula está indo para um primeiro turno em função de uma estratégia bem-sucedida, certo? Se isso é o resultado que ele colhe de uma visão clara de onde ele tem que atacar, ou se ele é beneficiado daquilo que ele tem já há mais de um ano. Nossa, William, acho que merece uma reflexão essa pergunta, né, Caio? Porque ela nos leva a pensar quem é que encara a realidade melhor, quem enxerga os dados da realidade melhor e a partir daí faz aquilo que é a definição clássica de estratégia, que é a adaptação dos seus meios aos seus fins num determinado espaço de tempo. Eu acho que são as duas coisas, porque o Lula está insistindo nessa estratégia desde o começo, de falar com a pessoa mais pobre, e ele já tem uma marca em torno disso.
mas acho que ele também está sendo favorecido pelas circunstâncias. A alta rejeição do Bolsonaro, o fato do governo Bolsonaro não ter uma marca, né? Criou o Auxílio Brasil há pouco tempo, não tem uma marca de programa social para falar com esse eleitor. E é o eleitor que mais sofreu com pandemia, com carestia. Então, existe todo um cenário e todo um contexto que vem favorecendo o Lula. Agora, se você pensar, também se você quiser puxar o outro lado do copo, se o Bolsonaro tivesse feito uma estratégia mais bem sucedida e quase se o Bolsonaro não fosse o Bolsonaro, se você pensar, saímos, né, praticamente, acho que já dá, até a OMS já está pensando em declarar isso, saímos da pandemia da Covid-19, a maior parte da população vacinada, só que o Bolsonaro não assume essa vacina. Os dados da economia estão começando a melhorar, só que o governo, de certa forma, não consegue concatenar isso. Se você for pensar tudo que o Brasil já enfrentou da pandemia para cá, este não é o pior momento. Então, qual é o fator que explica, Renata? É a rejeição dele, que é insuperável? Olha, vamos lá. Primeiro, quem teve alteração efetiva em intenção de voto ou em rejeição durante o processo da campanha foi o Bolsonaro. O Lula, desde maio, apresenta os mesmos patamares, rigorosamente os mesmos patamares, no primeiro turno e no segundo turno. Só subiu o espontâneo um pouquinho, como é natural. O Bolsonaro teve uma variação de votos de acordo com esses ajustes que ele foi tentando fazer na campanha eleitoral. Qual é a diferença, talvez, da candidatura do Bolsonaro quando comparado à candidatura dos outros incumbentes, né, que concorreram à reeleição? São dois. Em primeiro lugar, a rejeição. O Bolsonaro consolidou uma rejeição presente na maioria absoluta dos eleitores, e é uma rejeição relacionada à figura do presidente da República, que independe da rejeição do governo, né? A gente teve que a aprovação do governo melhorou e tudo mais, mas a rejeição à figura do presidente não mudou substancialmente de maio para cá. O que mostra uma dificuldade da figura dele ser uma figura em que os brasileiros, ou a maioria dos brasileiros, estejam confortáveis aí em votar. A outra questão é que uma coisa, William, é acreditar que na melhor versão da verdade. Historicamente, os incumbentes tentam nos programas eleitorais oferecerem a melhor versão da verdade. A outra coisa é insistir em uma narrativa em que o eleitor não enxerga como verdade. Nós podemos discutir se estamos recuperando a situação de fome que decorreu da pandemia, mas nós não podemos falar que não tem fome, por exemplo. Entendi. É quase filosófico, parece sutil, mas na verdade é brutal a diferença que você está mostrando. Uma coisa é fazer as pessoas acreditarem no que eu, governante, fui capaz de trazer a elas. A outra é fazer as pessoas acreditarem naquilo que eu, governante, digo que é a realidade delas. A fome está presente no dia a dia dos brasileiros. E eu quero fazer as pessoas que passam fome acreditar que elas não passam fome. Não vai colar. O estômago fala mais do que a propaganda eleitoral. Oba, nós estamos indo para os fatores primitivos da formação de opinião. É bom, o WW está ficando sociológico. Percebe-se isso na campanha do Bolsonaro? Porque o que o Renato está dizendo é o seguinte: o Bolsonaro está perdendo porque ele é o Bolsonaro. Sim, aliás, a gente pode ampliar isso para todo o governo. O governo Bolsonaro, ele começa 2019... radicais / militares. 2020 o Centrão entra, então é um governo tripartite, radicais, militares e Centrão. Terceiro ano, radicais perdem força, fica um condomínio Centrão militares, e no último ano, o Centrão controla o governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo de todo o governo Bolsonaro, essas dicotomias, elas transparecem também para dentro do núcleo da campanha. Ou seja, um Centrão mais pragmático, o Centrão é pragmático,
até os militares também são bem pragmáticos, não digo nem necessariamente os do governo, mas eles têm uma visão aparentemente um pouco mais racional do que os radicais, os bolsonaristas raiz. E estou dizendo tudo isso porque no governo Bolsonaro havia sempre os radicais, os bolsonaristas raiz fazendo uma negação da realidade. E é justamente quem puxa a campanha muito mais para essa realidade. É quem defende, por exemplo, que ele não dá entrevista para veículos internacionais. É quem defende, por exemplo, que ele tem que fazer só motociata e marcha para Jesus. Então, a campanha reflete muito essas divergências que foram ao longo de todo o governo Bolsonaro. Você mencionava há pouco, Raquel, foi uma frase sua, o governo não consegue articular o que lhe é favorável em termos de noticiário da economia. Por exemplo, nós estamos vendo a taxa de desemprego descer rápido. É possível, de acordo com alguns economistas, algumas projeções são muito positivas. A gente chegaria em dezembro com uma taxa chamada taxa neutra de desemprego, em torno de 8,5%. Nós estamos vendo a inflação receder. Nós estamos vendo, de fato, preços caindo, sobretudo os preços de energia, onde houve um grande empenho. O que está desconectado aí? Acho que o tom do discurso, William, é um pouco do que entra no que o Renato está falando. Quando o governo paga um auxílio de R$600, ele efetivamente, isso vai ter um impacto na redução da pobreza. A gente ainda não sabe de quanto, esse número ainda vai aparecer lá na frente. Você pode sim tentar explicar o tanto que você está reduzindo a pobreza, agora você não consegue negar a fome. Então, às vezes, o governo adota um discurso, na minha avaliação, muito agressivo, de defesa, quase quando você se sente perseguido, atacado, porque está todo mundo contra você, e aí ele não consegue que seja matizado. Gente, tem uma porque, coisa, por exemplo, os preços estão caindo em vários produtos. Só que o governo adota, e é até natural na disputa política que todo mundo, os outros candidatos vão levantar o dedo e dizer, olha isso, mas não caiu ainda os alimentos e tal. Mas o governo, ele é tão agressivo no discurso, em rebater até a própria imprensa, que fica pouco crível o que ele diz, mesmo quando os dados lhe favorecem. É quase semiótica isso, não, né? Tem uma coisa, gente... Hoje vocês estão indo nessa área. Tem uma coisa que... tem coisa que não tem mágica. A eleição de 94, o Lula podia fazer o que quisesse, que o Fernando Henrique ia ganhar. A eleição de 2002, o Serra podia fazer o que quisesse, que a eleição era do Lula. A eleição de 2010... O Serra podia fazer o que quisesse, que a eleição era da Dilma, porque o Lula deixou o governo com 89% de ótimo e bom. Eu não estou dizendo que é o caso dessa eleição, mas tem coisa... Não, por favor. Todos esperando você ia conduzir. Daí depois eu quero chegar que pode ser que tem coisa que não tem jeito. Você pode mexer lá na sua caixa de ferramentas, na sua, né? Você tem uma caixa de ferramentas, que eu sei, meu pai tem uma caixa de ferramentas na minha vida. Você pode mexer de tudo quanto é maneira para consertar uma coisa, mas não vai ter jeito. Pode ser o caso desse ano. A mim me parece que é brutalmente simples a questão. O nível de rejeição dele impede. Pode ser que não tenha o que fazer. Você pode puxar daqui e dali. Posso rapidinho tentar resumir? Claro, por favor. Se ele perder, ele consegue perder num momento em que a pandemia vai embora, em que a inflação está caindo, e consegue perder para um opositor que tem uma rejeição altíssima e que acabou, a bem da verdade, de sair da cadeia. É impressionante. O Renato está me pedindo a palavra, e daí a gente fecha essa parte da roda e depois do intervalo a gente continua. Renato, por favor. Não, rapidamente, eu acho que tem 3 rápidas questões que precisam ser colocadas. Primeiro, é muito difícil manter uma narrativa de anti-establishment sendo o governo. Essa é uma dificuldade da candidatura do Jair Bolsonaro. A segunda questão é que em 2018 o Bolsonaro ganhou jogando parado, né? Por conta da facada, por conta do atentado que o presidente da República sofreu. Ele não teve que participar dos debates, ele teve uma ampla cobertura favorável na imprensa no tempo em que ele estava
hospitalizado. Essa é uma campanha que o Lula está jogando parado, ou tão parado quanto jogou o Bolsonaro na vez passada, que combina um pouco com o que o Caio acabou de dizer para a gente aqui. O terceiro ponto está num detalhe dessa pesquisa do Datafolha que não está sendo abordado ainda. Nós temos 18% dos eleitores que afirmam que podem mudar de voto. Esses eleitores que afirmam que podem mudar de voto têm duas características interessantes. Primeiro, que eles fazem parte majoritariamente do perfil que tende a preferir o presidente Lula. São os perfis dos mais pobres e das mulheres. A segunda questão é que nesses 18% que afirmam poder mudar de voto, eles têm uma rejeição maior ao Bolsonaro do que ao Lula. Então, esse mesmo fenômeno da rejeição que atinge o total dos eleitores também atinge os eleitores que pretendem mudar de voto.